Confira o vídeo a seguir e uma análise detalhada no final. Mas o Lula não está nada bem. Para quem o conhece, é preocupante o nível de bobagem que ele tem falado todo dia, toda semana. Mas isso eu acredito que é um misto de arrogância com uma profundíssima mágoa do povo brasileiro, que talvez nem ele lucidamente saiba, porque ele imagina que o povo brasileiro devia ter descido em Curitiba e quebrado tudo, e sabe, trazido ele para o poder. Ele disse isso agora recentemente, que como um órgão consultivo da ONU declarou a suspeição do Moro, que o que devia acontecer no Brasil era anular a eleição do Bolsonaro e devolver o poder para ele. Ou seja, eu não sei onde é que ele leu essa Constituição, mas é a Constituição da cabeça dele. Então, uma prepotência, uma arrogância que, na verdade, revela uma fragilidade muito, muito séria. 580 dias de cadeia, eu acho que não fazem bem a ninguém. Tanto mais uma pessoa que se considerava inocente, porque ele genuinamente acha que ter distribuído para a turma roubar, e que ter recebido favores, privilégios, milhões de reais de palestras que fez de Araque, ele sabe que fez de Araque, isso tudo não é corrupção na cabeça do Lula, porque para ele corrupção é só dos outros. Aliás, para ele e para o PT, corrupção que interessa, que tem que ser denunciada, é só dos outros. A que eles fazem é tudo causa revolucionária, numa ética completamente podre que deu nisso que daí. Então veja, no caso, o que eu falei é rigorosamente verdade, porque eu estava lá. O Lula conspirou fortemente para desestabilizar a Dilma. Num primeiro momento, porque queria que a Dilma abrisse mão de disputar sua própria reeleição. Eu ouvi muita gente dizendo que ouviu do Lula, todos os jornalistas, os políticos iam lá e diziam assim, foi o maior erro que eu cometi na minha vida, foi ter deixado essa mulher disputar e tal. Pois bem, quando ele destruiu a base, né, dessa turma que o Lula manda no movimento sindical, estava todo mundo no protesto, a Dilma foi desconstituída. E hoje a gente tem detalhes de interlocução dele com Renan Calheiros, que presidiu o Senado, com Eunice Oliveira, que era o líder do MDB, que liderou o impeachment. O Lula estava mancomunado com eles lá como cá hoje. Não dá mais para esconder. Eu acho que ele está muito nessa de chutar o balde, sabe? Dizer o seguinte, ou me entregam o poder incondicionalmente, porque ele disse nessa entrevista, inacreditável, que as pessoas têm que votar nele sem saber o que ele vai fazer em matéria de economia. Está nessa entrevista da revista Time. A mesma coisa, isso é o volume de bobagem que ele está falando. Mas veja, é muito grave um candidato dizer assim, olha, você eleitor, vota em mim, e eu só vou lhe dizer o que eu vou fazer depois que eu for eleito. Isso é a síntese de coisas muito graves, que é o charlatanismo, né, do caudilismo demagógico sul-americano, que está aí na Venezuela destruindo, que está em Cuba, que está na Nicarágua, que são regimes que ele admira muito e que eu abomino, né? Mas quer dizer também que ele está fazendo compromissos clandestinos, como eu sei que está. Ele anunciou que vai manter a diretoria do Banco Central do Bolsonaro. Nosso povo votou magoado. Com toda a razão, enganou-se, foi enganado, mas votou magoado com esse encontro terrível da pior crise econômica da história, que foi produzida pelo Lula, pelo PT. Ali a Dilma recebeu o Brasil com 4% de desemprego, que é mais ou menos a nossa taxa histórica, subiu para 12% e nunca mais caiu. Quando terminou o mandato do Lula, 5 pessoas acumulavam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Eu fiz um levantamento na Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda. O Lula transferiu para os bancos 4 trilhões e 88 bilhões de reais no período dele e para os pobres 332 bilhões. Como nunca ninguém fez nada pelos pobres, o pouco que ele fez pareceu muito. Mas comparado com o que ele está fazendo, o lucro dos bancos, 10 bancos mais rentáveis do mundo, 4 são brasileiros. O Lula e o PT concentraram em 5 bancos 85% de todas as transações financeiras do país. Um cartão de crédito no Brasil cobra 350% de juro. A mesma bandeira de cartão de crédito nos Estados Unidos, na matriz, cobra 17% de juro. Por quê? Porque formou-se um cartel na mão do Lula. E isso é o que ele quer que a gente aceite. E falando bobagem. Pô, o cara diz assim, num país cristão, em que a gente já viu a capacidade de manipulação que o Bolsonaro tem, mediada aí por alguns pastores de boa fé, muitos deles, outros de má fé, como a gente sabe que todo grupamento humano tem, o Lula vai despudoradamente dizer assim, todo mundo devia ter direito ao aborto. Eu não acreditei, eu só estou ouvindo o Lula, presidente do Brasil, dois mandatos, mandava na outra presidência mais 2 mandatos, não mexeu uma linha num assunto trágico, complicado moralmente, de questão religiosa, questão de saúde. Não, é leviano, devia todo mundo ter direito ao aborto. E pronto. Aí o Bolsonaro, com a economia indo para o brejo, o desemprego se acabando, os juros explodindo, a economia brasileira, enfim, desastrada, o Bolsonaro crescendo nas pesquisas. E essa petezada não entende. Fica chamando nosso povo de gado, de fascista. Eu estou noutra. O Lula governou com essa governança política e foi preso.
A Dilma governou com essa coisa e foi caçada. O Michel Temer governou com essa governança política e foi preso. É o seguinte, o Coco Bambu tem 50 restaurantes no Brasil e no mundo. Cada restaurante é um CNPJ diferente para fugir do fisco. Isto é rigorosamente verdade, quer dizer, 350 bilhões de reais por ano é o imposto devido que não se recolhe por um conjunto de renúncias. Se eu corto 20% disso, meu irmão, eu boto 70 bilhões de reais no caixa e acabo o déficit primário. Ciro, e isso não tem que passar por uma reforma tributária? Necessariamente. Está toda pensada porque o que eu quero fazer, diferente do Lula, é estabelecer uma grande cumplicidade com a opinião pública brasileira. Por quê? Deixa eu lhe explicar. Não é porque eu sou bonzinho, quero ser melhor do que ninguém. É porque eu sou experiente. O que está errado na institucionalidade brasileira, na Constituição, nas leis do Brasil, não está errado porque tinha um manual de fazer certo. E os caras em Brasília são tão safados e perversos que fazem tudo errado de propósito. Não é. Se fosse assim, era mais fácil. O problema no Brasil é que você não conhece um jornalista, um político, um partido que não diga que o Brasil precisa de uma reforma tributária. Conhece? Você conhece alguém que já escreveu? Não, vou escrever um artigo aqui na Folha ou no Estadão dizendo o Brasil tem uma boa estrutura tributária, nós não precisamos mudar nada, é assim que tem que fazer, esse papo furado de reforma tributária. Não, todo mundo, por uma boca só, fala que o Brasil precisa de uma reforma tributária. Por que não acontece? Porque existe uma imensa farsa no Brasil. É que o sistema tributário brasileiro grava com 40% uma dona de casa diarista que paga uma conta de celular, ela não sabe que tem 40% do preço ali dentro. Porque é fácil de cobrar, as pessoas nem têm notícia. Percebe? Quando o cidadão que chega esfolado de 14, 15 horas de trabalho em casa, acende a luz e liga a televisão para ver as notícias da Rede TV, ele paga 40% de imposto ali, também não sabe, é fácil de cobrar. Mas os super ricos brasileiros não pagam nada, virou paraíso fiscal. Só o Brasil e a pequena Estônia não cobram imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais na pessoa física. Isso o mundo inteiro cobra, e eu, Ciro Gomes, fui ministro da Fazenda do Brasil e cobrei. É razoável que eu cobre imposto de IPVA 4% do valor da moto de um operador de aplicativo, e quem anda circulando de jatinho, de iate, de helicóptero, não paga IPVA? Você sabe que em São Paulo, o IPTU que vocês pagam aqui em São Paulo, por mês, equivale ao que o governo brasileiro arrecada do ITR, Imposto Territorial Rural, do Brasil inteiro por ano. É a promessa do Lula, todo mundo vai ter direito a picanha e cerveja, e o que vai ficar é a decepção. Está aí, o que aconteceu? Falta absoluta de escrúpulo com que o Lula invadiu o PSOL, invadiu o PSB, invadiu o PCdoB, destruiu a autonomia desses partidos, como destruiu do movimento social, e o resultado a gente não sabe por que a sociedade brasileira está tão aparvalhada e impotente e não comparece aos atos que eles convocam. Porque todo mundo aceita que é uma estrutura muito poderosa, mas ninguém está feliz com esse quadro. Ora, no que a política pode e deve dar jeito? O que a política tem responsabilidade de promover? É o salário, que está com o pior valor de compra do salário mínimo nos últimos 15 anos. É a taxa de juros que baliza o crediário, o crédito pessoal, o cartão de crédito, que está também explosivamente em esfera alta. 77% das famílias brasileiras estão super endividadas. Como esse endividamento vem casado com a perda da renda e a perda e aumento dos juros, 65 milhões de brasileiros estão humilhados com seu nome no SPC. E a renda em queda e a inflação volta de uma forma muito pesada, promovida por um vetor estrangeiro e pela desastrada política que o governo administra, por exemplo, nos preços da Petrobras, gasolina, gás de cozinha, querosene de aviação, as passagens aéreas estão explodindo também de preço. Ou seja, renda, inflação, desemprego aberto, informalidade selvagem, esses são os assuntos que são extremamente inconvenientes para o governo, que é o responsável por liderar isso ou dar uma explicação razoável. E mais grave, a semente que ele está plantando é da inconfiabilidade do sistema eleitoral. Veja, é muito grave o que está acontecendo. Porque o saldo disso é que hoje mais de um terço, quase metade do povo brasileiro está com a pulga atrás da orelha de desconfiar do sistema eleitoral. Ora, se a sociedade não acredita na forma de apurar o seu voto, isso é antecedência da guerra civil. Não pense que eu estou exagerando, porque o voto, a política, é a substituição da disputa de força pela ideia civilizada de que cada um de nós apresenta suas ideias e o povo, por igual, o rico vale igual ao pobre, o preto igual ao branco, a mulher vale igual ao homem, o gay, enfim. Se a gente perde essa crença de que o sistema eleitoral apura a verdade da vontade do povo, daí para diante, meu irmão, tudo pode acontecer. Existe ativismo político
dentro do judiciário? Bastante. Você vê Imenso. isso? Eu sou professor de direito. Veja, o vácuo de poder pela desmoralização da presidência da República, pela absoluta desmoralização do Congresso Nacional, o poder político, que é aquele que é sensível ao voto popular, está muito gravemente, de forma inédita, desmoralizado e impotente no Brasil. E a política, o poder, não se compraz com o vácuo, não existe vácuo de poder. Quando alguém que é autorizado pela Constituição não ocupa com a autoridade inteira esse poder que lhe é outorgado pela Constituição e pela vontade popular, que são os poderes políticos, o executivo e o legislativo, o judiciário, às vezes, de boa fé. Então você veja, o Brasil tem uma discussão sobre o efeito civil do casamento entre homossexuais. Isso é uma tese muito importante, muito grave. Quem é que deve resolver isso? Quem deve resolver isso é o próprio povo através da sua representação. Legislativo. Pois bem, no Brasil, os cartórios passaram a registrar, e acho que foi de boa fé, não foi de má fé, passaram a dar efeito civil, ou seja, o casamento gay foi deliberado por uma normativa do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Compreende? Então, são determinadas disfuncionalidades que derivam disso, da destruição da autoridade do presidente da República, que nos últimos anos desertou para virar um mero carimbador de papel e de transferência de dinheiro de quem trabalha e produz para meia dúzia de especuladores da grande finança. Deixa eu te falar, faz 15 anos, lá na tragédia do PT com a Dilma, que a indústria brasileira tem entre 20% e 25% de capacidade instalada ociosa, ou seja, a gente tem capacidade de produzir e vender 1.000 geladeiras e só estamos vendendo 750, 800 geladeiras. Então não tem muita demanda no Brasil. Por quê? Porque o desemprego é o maior da história, a informalidade é a maior da história, o poder de compra do salário mínimo é o pior da história. Portanto, a inflação brasileira não é alcançável pela taxa de juros. Deixa eu lhe dar aqui os números. A Petrobras teve um lucro de 102 bilhões de reais com B de bola no ano passado, e ao invés de amortizar suas dívidas, que é o que se faz quando tem um lucro exorbitante numa boa empresa, você amortiza as dívidas, saneia o passivo, o balanço da companhia, não. Distribuíram tudo para os acionistas minoritários. Quem são os acionistas minoritários? Os donos da bola, estrangeiros e brasileiros, a quem o seu Lula, olha como é, pessoas são diferentes, mas olha o modelo econômico sendo igual. O Lula fez a maior privatização do capital não votante da Petrobras da história da Petrobras, replicando o que o Fernando Henrique começou a fazer lá atrás. Quebrou o monopólio, vendeu um pedaço importante das ações que não votam, e o Lula vendeu a maior parte das ações que não votam, e de maneira que hoje nós controlamos o capital votante por 0,5% de maioria. Você falou no Lula agora. Ele recentemente ele fez um ataque a você, dizendo que ele acha que ele não estava entendendo se você estava com alguma sequela, se você teve Covid, teve alguma sequela mental. Isso foi depois de um comentário que você fez sobre o impeachment da presidente Dilma. A que você atribui esse tipo de comentário? O Lula de não está ataque? nada bem. Para quem, como eu, o conhece há quase 40 anos, e de perto, né, eu poderia dizer, inclusive, que fomos amigos muitos anos, ou somos ainda, não quero pessoalizar tanto. A entrevista recente de Ciro Gomes, amplamente divulgada no vídeo, escancara os graves problemas éticos e estruturais do atual governo Lula. Ao trazer à tona supostas operações irregulares envolvendo precatórios e grandes bancos, Ciro não apenas expõe um esquema que classificou como maior que o Mensalão e o Petrolão juntos, mas também, de maneira surpreendente para muitos, reconhece que Jair Bolsonaro estava certo ao apontar o caráter vicioso e corrupto do sistema que o PT ajudou a consolidar. Tanto Ciro Gomes quanto Jair Bolsonaro, apesar das diferenças ideológicas, convergem em um ponto fundamental: a crítica à promiscuidade entre o poder político e interesses financeiros. Enquanto Bolsonaro denunciava, ainda em campanha e ao longo do mandato, os conchavos históricos do petismo com o Centrão e com grandes empresários, Ciro aprofunda essas críticas com base técnica e experiência de quem participou do núcleo central do governo Lula, mas se afastou ao perceber o caminho da corrupção. O retorno de Lula ao poder, respaldado por alianças amplas e pragmáticas, tem resultado em um governo desconectado das promessas de renovação ética e justiça social. A suposta venda de 93 bilhões em precatórios com deságio de até 50% em benefício de grandes bancos é um escândalo que, se confirmado,
Mostra como o atual governo reedita os mesmos vícios do passado, ignorando as reais necessidades do povo brasileiro. Ciro, ao fazer essa denúncia, reafirma seu compromisso com a ética na política, com a soberania nacional e com a transparência. Bolsonaro, por sua vez, já havia alertado para a falta de comprometimento do PT com o combate real à corrupção. Ambos, cada um com sua visão de país, apontam para um diagnóstico semelhante. O modelo político atual, centrado em trocas de favores, alianças fisiológicas e captura do Estado por interesses econômicos, está falido. Nesse cenário, tanto Ciro quanto Bolsonaro aparecem como vozes dissidentes de um sistema que favorece os de cima em detrimento da população trabalhadora. O atual governo, longe de representar uma mudança, tem aprofundado a descrença nas instituições ao repetir práticas já condenadas pela sociedade. A convergência entre dois críticos tão distintos evidencia que o problema não é ideológico, mas estrutural, e que a verdadeira ruptura só virá com coragem, enfrentamento direto ao sistema e responsabilidade com o bem público. Essa crítica conjunta mostra que é possível e necessário construir um novo caminho fora das amarras da velha política, onde honestidade, firmeza e compromisso com o Brasil estejam acima de interesses partidários.